Olá pessoal, meus amigos, cidadãos mogianos. Hoje eu vim aqui apresentar uma pessoa muito especial para mim, que é a Mila, que eu conheci nessa empreitada política como vereadora. E eu queria que ela se apresentasse, falasse um pouquinho de você, por que você está aqui e por que você está me apoiando e o que você tem de visão para essa nova política, que eu estou lutando por ela e que eu quero muito você do meu lado. Ok? Ok. Então, eu sou uma mãe de um excepcional e quando eu soube que você estava candidata, eu me propus a te conhecer e colocar para você as necessidades da cidade em prol de um especial. Então, assim, eu vejo que há muita carência de locais para os deficientes, físico, mental ou intelectualmente. Então, assim, é uma coisa que falta muito aqui em Mogi das Cruzes, é uma casa de apoio, eu não sei nem como chamar, um local, porque eu sinto que as mães vão envelhecendo, os filhos vão envelhecendo junto. Uma hora não tem mais um apoio de Ninguém. Ninguém, porque... Por exemplo, a casa que acolhe aqui, que virou uma escola em Mogi das Cruzes, ela atende o excepcional, o deficiente físico ou mental, até uma certa idade. Meio período, né? Sempre foi meio período. Então, o outro restante do período, se a mãe precisar fazer uma consulta médica, teria que entrar com a criança dentro da sala do médico, do ginecologista. Ou trabalhar. Eu, inclusive, faço isso com meu filho. Quando eu não tenho com quem deixar, eu entro com ele na sala do ginecologista. Infelizmente, porque nós não temos aonde deixar. E nem uma mãe de uma criança especial ou de um adulto especial, ela não consegue trabalhar, né? Não consegue. Por conta de faltar esse espaço direcionado para eles. Exatamente. Por quê? Porque a casa que recebe essas crianças, a escola, né, que recebe essas crianças, a criança fica lá ou das 7h30 até as 11 ou da 1 até as 5. E qual é o emprego que não tem como. Só que eu acho interessante você falar sobre o sentimento que você comentou comigo, o sentimento dos pais em relação... Você disse que conversou com uma outra mãe e que foi muito forte para mim aquilo e que aquilo fez com que eu decidisse ali naquele momento abraçar a sua causa. E não fica assim, porque agora você tem que ser forte para junto comigo a gente fazer a diferença. Então, uma mãe chegar a falar assim que ela pede para Deus levar o filho dela primeiro do que ela, isso é muito triste, não ter com quem deixar. Depois, se eles irem, com quem vai ficar aquele filho? Sim, porque a preocupação é muito grande com depois, e daí quem vai cuidar? Isso. Porque se agora ele já não tem um acompanhamento adequado, imagina depois na falta dos pais, é isso? Exatamente. Às vezes tem um responsável, mas geralmente vai acabando. Sim. E aí tem um primo que fala, não, eu vou tomar conta do meu primo, quando os pais, meus tios falecerem. Só que esse primo vai casar. E aí ele vai ter uma esposa que vai querer um homem dentro da sua casa, especial e tal. O marido não vai querer, ou a esposa vai ter ciúme. Envolve tudo isso. Um homem, um adulto que tem necessidades de cuidados especiais que aquela pessoa sabe que vai ter que ficar ali 24 horas cuidando. E que gera custo. Exatamente. Para essa família. O que acontece com as pessoas que têm condições financeiras mais elevada, ela paga uma pessoa para cuidar 24 horas. Sim. Aqui em Mogi, nós temos um caso, acho que você nem conhece, de um atleta famoso, inclusive ele falou nas Olimpíadas o tempo inteiro, e tem um filho aqui em Mogi. Só que dentro da casa dele tem uma babá, uma enfermeira e uma cuidadora para o filho dele. E quem não pode ter isso? Mas mesmo assim, essa pessoa, depois da morte dela, continua na mesma situação. Então, mas aí é que tá. Ele vai deixar condições para qualquer pessoa, ou você ou eu, qualquer pessoa, cuidar dele. Ele vai deixar dinheiro, condições financeiras para uma pessoa cuidar.
Mas agora aquela pessoa que é pobre, que nem quando essa mãe falou isso para mim, ela é uma pessoa que ela era da sociedade, ela era bem de vida. Sim. Então todo mundo convidava para os lugares, ela e o marido, tudo. Aí uma vez, quando o filho dela nasceu, já estava grandinho, uma prima ligou para ela e falou assim, isso me chocou muito. A prima ligou e falou assim, Firmina, vai ter aniversário aqui em casa do priminho e eu gostaria que você não trouxesse o Adalberto. Aquilo para mim foi muito chocante, foi muito triste. Mas por que, Mila, ela falou isso? Porque o Adalberto ia atrapalhar na festinha de aniversário. Atrapalhar? Sim. Porque minha família, graças a Deus, nunca, muito pelo contrário. Olha, vai ter festa aqui, traz o Vitor, é animador, é maravilhoso com todo mundo. E ele é incluído na sociedade, ele é muito assim. Mas essa pessoa, ele é um grau muito alto da síndrome de Down. Ele não fala, ele só grita. Sim. É essa parte que você fala que falta inclusão? Mas a inclusão, de Fabiana, outras atividades, direcionamento, de atendimento psicomotor, essa instituição teria que fazer tudo já hoje, né? Tudo isso. Porque psicólogos, médicos. Esse garoto hoje, ele vai lá nessa instituição que acolhe, que é uma hora, uma vez por semana. Uma vez por semana? Porque é assim, você matricula nessa associação e você vai passando de fase. Se você tiver um bom aproveitamento, um relacionamento uma boa interação. Exatamente, eles vão tirando as coisas. Ou colocando mais, ou tirando. Então, se é um alto grau, não tem como mais ficar ali. Ele vai lá para fazer talvez uma fono. Sim. É maravilhoso esse espaço. Na verdade, então, esse espaço ele não atende crianças com alto grau de excepcionalidade. Atende somente os técnicos, os profissionais. Sim. Fonoaudiólogos, uma vez por semana, sim, 1 hora, um terapeuta ocupacional, entendeu? Um neurologista. Mas não com atividades diárias e direcionamento diário, como é o que eles precisam. Não, o atendimento diário de 4 horas por dia é somente para aqueles que acompanham, que tem nível de um pequeno aprendizado, uns aprendem até ler. Mas o meu filho ficou lá 14 anos, não alfabetizou. Então tem vários graus. Mas com base em tudo que você falou, eu acho que até o eleitor vai concordar com a gente, que não só 4 horas é o suficiente, tem que ser o período integral. Isso. Ou respeitando a vontade dos pais, quero meio período, isso vai depender da necessidade da pessoa, dos pais e do responsável, né? Do responsável. Aí eu quero que ele faça atendimento didático na parte da manhã e à tarde ele pode praticar esportes, ele pode ter toda aquela parte médica, fonoterapias, e aí vai depender dos pais, mas tem que ter isso, e de preferência integral. Isso. E se os técnicos, os profissionais chegar para a mãe e falar, olha mãe, ele não pode fazer educação física, né, que tem esses casos, ele não pode praticar esporte, ele não pode fazer isso, ele não pode fazer aquilo, mas que acolha ele lá enquanto a mãe precisa fazer alguma coisa. Mas tem outras coisas que ele pode fazer. Ele pode fazer pintura, artes. Sim, mas quando é aquele grau que não faz nada, que é atrofiado, que é cadeirante, que baba, que não está numa posição que você não consegue nem colocar um objetinho na mão dele. Mas é uma pessoa... Exatamente. Que necessita e os pais de carinho precisam e de atenção, de um lugar para essas pessoas. E muito mais os pais também. Fazer um trabalho com os pais, com essa família. Não é só com essa criança, com esse adulto. Com a família, na minha opinião. Não sei se eu estou errada. Mas é aquilo que eu acredito, é aquilo que eu acho que deve ser. Eu tenho um caso que eu vou te levar lá na casa dela. Ela tem gêmeos. E essa mãe já lutou muito, muito, muito por tudo em Mogi das Cruzes. Os gêmeos são excepcionais? São os dois. São mais velhos, mais de 25 anos. Sim. Então, eles são de alto grau. Ela carrega eles assim, pelo braço, um do lado, outro do outro. Eles são magrinhos, são homens magrinhos.
Então essa mãe, ela sofreu muito, ela já viajou, ela já foi para outras cidades, tentando buscar um lar para que ajudasse ela durante algum período. Ela não quer chegar lá e depositar o filho dela, porque é isso que eles pensam, que a gente vai querer um lar para depositar o filho lá. Não é isso. Mas está muito claro, hoje você falando que não. Não é isso que eu quero. Eu quero um lar para que cubra as minhas necessidades. Eu não vou deixar meu filho lá. Mas se eu precisar, eu vou ter aonde deixar. Sim. É somente numa necessidade. E que atenda e dê o apoio especial que um especial precisa. É diferente. Um adulto, uma criança que tenha a excepcionalidade, né, mental ou física, o que ele precisa é diferente de uma criança normal. Exatamente. Né? Embora hoje eles estejam na inclusão, quero que você até fale um pouco sobre isso, sofrer nesse processo de inclusão de trabalho, foi uma das primeiras coisas que eu te perguntei. Ele não quer trabalhar, você não quer que ele trabalhe? Eu acho que isso para mim é fundamental. Mas você mesmo me falou, quero que você fale um pouquinho sobre isso. Então, a inclusão foi um projeto maravilhoso, foi acho que em 2004 que começou com a inclusão. É válido, por quê? Porque tem um montão de gente tentando fazer funcionar. Mas tem um monte de coisa para trabalhar para ela funcionar direito. Você acha que aqui em Mogi das Cruzes não funciona como deveria funcionar? Não. Tá. Sabe por que não funciona, Fabiana? Pelo seguinte. Existe uma lei federal que os pais não sabem dessa lei. E os professores e as pessoas que deveriam informar os pais que ele tem esse direito, não informam. Porque não pode informar, porque custa caro para o governo e para o estado. E para a prefeitura vai custar caro. Sim. Toda mãe que tem um filho excepcional, que é laudado, o Vitor é laudado. Sim. Ele é laudado, então ele tem direito, existe essa lei, de colocar o filho na escola normal e exigir do governo um professor para ficar dentro da sala de aula com os 40 alunos e ele ficar somente esse professor atendendo aquele especial. Então, as mães não sabem que elas podem correr atrás disso. Então, nessas escolas, pela lei da inclusão, deveria também ter as atividades que eles precisam. Não tem. Por isso que a inclusão não funciona no meu entender. Tá. Foi um projeto que deve ter sido algum político que criou esse projeto, mas tem que fazer várias adaptações, várias emendas, né? Sim. Para isso funcionar. Outra coisa, que para funcionar a inclusão, tem que trabalhar a cabeça dos pais, dos alunos normais. Normais. Mas isso cabe ao Estado, né? Ao Estado, à Federação, ao município, fazer programas de propaganda, de direcionamento, assim como a dengue. Tem que informar. Isso. A função do Estado é informar o cidadão. E, infelizmente, eles informam só quando tá na última instância. Mas se agir com prevenção, tudo seria diferente. Né? Fazendo o papel de cada, né? A União fazendo o papel da União, o Estado fazendo o papel do Estado, o município fazendo o papel do município. Tudo seria diferente, né? Até tem um caso que uma sobrinha minha estudava numa escola aqui em Mogi, e aí eles estavam fazendo bagunça na sala de aula e a professora virou para essa turminha e falou assim: vocês estão loucos? Eu vou mandar vocês para tal escola. E citou o nome dessa associação. Sim. Aí a minha sobrinha levantou e falou assim: não, lá não tem louco. Meu primo estuda lá e lá não é escola de louco. Nossa. Você sabe que eu sou professora. Sim. E eu fiz um estágio dentro da APAE, de algumas horas, que era obrigatório para poder estar trabalhando com excepcionais. E eu tinha que também estagiar nas escolas. E eu fui procurar estágio no Placidina, né? E lá a professora tinha a turma normal e tinha uma criança especial, que precisava, inclusive, na alfabetização. Como era professora de 1ª a 4ª série, eu estava lá para isso. E ela não queria minha ajuda. Ela falou assim: não existe ainda a lei da inclusão. Ela falou: não quero você me ajudando com os alunos normais. Eu quero que você fique com ele, com o Fernando. Eu lembro até hoje. E eu ficava todo o tempo e ela não me deu. Ela falou: olha, ele é lento, ele é assim mesmo, não estranha não.
e passa essas tarefas aqui para ele. Assim. Aí eu fiz esse estágio, eu lembro que eu fiz acho que uns 45 dias na época, não estou muito lembrada, mas eu ficava todo dia à tarde com o Fernando. E eu não tinha preparo nenhum, que ela deveria ter dado. Porque ela era a professora do Fernando. Mas ela não tinha preparo. Eu acho que essa mãe, em especial, ela conseguiu uma autorização para poder o Fernando estar ali. Porque era uma pessoa instruída, eu lembro até que ela era a mãe era uma pessoa bem instruída, só que o menino de fato não tinha o acompanhamento que precisava. Eu, com todo aquilo que eu aprendia no curso, eu tentava fazer com ele o meu melhor. Andava com ele, ajudava ele gostava muito de conversar. Então, no meu modo de ver, eu ficava fazendo ele passar o tempo. E não é essa a função da escola, principalmente com os excepcionais. Então aí, e nem tinha inclusão, né, nessa época? Não, nessa época não. Ela conseguiu uma autorização com a justiça, foi uma coisa assim, mas não tinha ainda. Uma mãe, para conseguir hoje colocar um profissional para atender somente o filho dela, tem que recorrer à defensoria pública, sim, conseguir um advogado federal público. Para conseguir isso aí, eu acho um absurdo, se existe a lei. Sim. Porque fica caro para o município colocar ou para o estado colocar um professor lá. Sim. Então isso é humilhante para as mães saber disso. Sim. Que tem que recorrer à justiça para conseguir um direito que é dela. Sim, é um direito que é dela. Mas assim, isso encaixa também no Conselho Municipal Feminino, que é um dos nossos pilares também, que vai de encontro para atender todas as necessidades das mulheres. É empoderar as mulheres e empoderar a família. Eu até já falei sobre isso em outro vídeo, mas eu quero deixar claro isso também, que essas mães, elas são esquecidas. Elas são massacradas pela vida, sendo que elas são pessoas especiais, por terem filhos especiais e precisa de tratamento diferenciado. Embora a nossa Constituição diga que os diferentes devem ser tratados como iguais, sim, na medida das suas necessidades. Eles são especiais e precisam de tratamentos especiais. Exatamente. Né? Como que é o nome? Fala antes do nome do local que a gente pensou, que está no projeto. Mãe. Você tinha dado a mãe. A mãe. Associação Mogi Cruzense de Apoio ao Adulto Excepcional. Sim, lindo nome, lindo nome. Eu queria sim que desse uma cobertura para esses pais. Se quiser deixar uma hora, deixa. Se quiser um dia, vai poder. Se quiser uma noite, vai poder. Se perder a família, tem que ficar pro lá. Resto da vida. É isso que eu quero. Não é um luxo. Não, o que você quer é o dever do Estado. Exatamente. É o dever de um país, é o dever de um Estado, é o dever de um município. Porque já brigar por isso. Existe uma associação assim, mas é muito longe e é paga. Não é mantida pelo governo. É paga? E é bem caro. Eu fui visitar. Fica em Carapicuíba. Tá. Eles estão lá até morrer. Mas a família paga caro. Sim. Por quê? Porque, vamos supor, eles têm um benefício, tá? Que é de direito deles, esse benefício. Então, só tem quem é a família de baixa renda. Você fala, o excepcional tem um benefício em dinheiro. Isso, um salário mínimo, mas se a família for de baixa renda. Baixa renda, tá. Tem que provar que o pai não trabalha, a mãe não trabalha, para conseguir esse benefício. Então, vamos supor, aí esse pai que não trabalha, morre, a mãe também morre. Vai pagar como? Esse benefício, alguém fica com esse benefício e cuida dessa pessoa. Sim. Que seria o correto. Mas será que funciona assim? Não sei. Não, porque assim, o município, o Estado, a União, ele existe para cuidar do interesse dos cidadãos. É para isso que ele existe. Um cidadão não pode ficar à mercê de outro cidadão, de um terceiro. Ele tem que sempre ser acolhido, preservado e mantido os seus direitos que existem na Constituição através do governo, seja ele municipal, federal ou estadual. Então, isso não é viável. A gente tem que buscar nas esferas públicas mesmo, que é fazer com que eles cumpram com a obrigação deles, certo?
Mila, eu agradeço de coração você estar aqui. Abrir a sua história, a história da sua vida, que eu tenho certeza que não é uma coisa fácil e que não atinge só você, mas todas as mães que estão na sua situação ou pior que você. Não, Fabiana, quem tem que agradecer sou eu, porque você apanhou meu projeto. Eu já faz alguns anos que eu estou procurando políticos, já entreguei para vários políticos e não obtive resposta. E você está entrando com esse coração enorme que você tem. Então, mães, eu vim especialmente pedir para vocês, vamos votar na Fabiana, por favor? Por quê? Porque ela vai pegar esse projeto que não é só meu, esse projeto que eu falo dos excepcionais de Mogi das Cruzes, vai fortalecer a cidade, vai ajudar muitos pais, muitos responsáveis que cuidam de pessoas com necessidades, pessoas especiais. Eu não digo que tem um probleminha de físico, não estou falando de problema físico, porque o físico é mais corrigível, arruma emprego, tudo. Eu estou falando do alto grau de deficiência mental e física. Então, esse alto grau, Mogi das Cruzes precisa fazer alguma coisa, porque tem muita mãe sofrendo, tem muitos pais, muitos responsáveis que não têm onde deixar seu filho. Se a Fabiana pegar o nosso projeto, que ela já pegou e vai pôr para funcionar, ela vai abrir essa casa em Mogi das Cruzes, mãe, por favor, vamos votar na Fabiana. Esse voto vai ser muito certo, vai ser muito gratificante para todos nós. Então, eu agradeço você de coração, Fabiana, por pegar esse meu projeto e fazer valer para Mogi das Cruzes inteiro, não sofrer mais com tanta necessidade, com tanta carência de inclusão social, que essa inclusão, ela funciona em termo, funciona muito pouco. Os alto grau de deficiência, a inclusão não funciona. Eu que te agradeço, mais que o seu voto, que eu costumo dizer, o seu voto de confiança. E traz o Vitor aqui para se despedir da gente. Vem cá, Vitor. Vem cá, Vitor. Vem aqui, filho. Vem dar um beijo na Fabiana. Esse é o Vitor. Meu futuro, quer dizer, sem futuro, ele é somente o nosso presente. Então, ele vive somente hoje. Então, nós não sabemos o futuro dele amanhã. Então, nós temos que fazer uma coisa para que eu possa dizer assim, eu tenho futuro para o meu filho. Meus amigos, o que ela está pedindo é nada menos do que é possível. Eu peço a ajuda de todos vocês para ajudar a gente nessa empreitada.